Prosseguindo no tema A Beleza Cristã, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é Deus é imutável, que está lá no Salmo 102, verso 27, que nos diz o seguinte: Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Bom, inicialmente eu gostaria de colocar que eu ainda vejo muitos discípulos de Jesus dizendo que tudo está escrito, que as coisas vão acontecer de uma maneira pré-determinada, que tudo já está determinado, que o que tiver que ser vai ser, né? Muitas vezes a gente fala uma expressão impertinente, mas muito comum usada, seja o que Deus quiser, e tudo isso não tem nada a ver e não se relaciona com a vida cristã. Isso tem a ver com o hinduísmo, tem a ver com o islamismo, com essas religiões e muitas vezes até com o cristianismo, quando nós o consideramos como uma religião. Veja que o Salmos 102, verso 27, ele vai falar que, eu vou repetir, Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. E isto se relaciona com Cristo lá em Hebreus, capítulo 1, onde o autor da carta, lá no verso 8, ele diz assim, mas a respeito do Filho diz, e aí ele vem dizendo uma série de coisas, e numa delas ele diz o seguinte: Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ou seja, o autor de Hebreus, falando do nosso Senhor Jesus Cristo, repete o que os Salmos 102, verso 27, diz. Então, na realidade, aqueles salmos é uma profecia a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa imutabilidade de Deus, ela gera essa confusão de nós acharmos que tudo está determinado por uma incompreensão a respeito do caráter de Deus e de suas ações. Claro que Deus é imutável em seu caráter. A Trindade, ela tem o mesmo caráter. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são três pessoas diferentes, mas que têm o mesmo caráter, qual seja o caráter santo. Tiago vai nos explicar isso muito bem. Ele diz o seguinte, Tiago, lá no capítulo 1 também, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Olha lá, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, Deus não está mudando, Deus não está, na questão do caráter, se aperfeiçoando, melhorando, nada disso. O que Deus está fazendo é interferindo na história, como Ele sempre fez, o que se liga mais à soberania, mas aqui também é pertinente, mas Deus está sempre mexendo na história de diversas maneiras. Tanto é assim que lá em João 5, verso 17, logo depois de Jesus curar o paralítico que aguardava no tanque de Betesda 38 anos para ser curado, Jesus disse o seguinte: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Olha lá, a mesma situação dos Salmos, né? Então, tanto se referindo ao Pai quanto ao Filho. Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho até agora. Ou seja, Deus está interferindo na história o tempo todo. Tanto que a Bíblia diz que nós devemos orar o tempo todo. Por que orar?
porque orações específicas chegam no trono de Deus, e Deus, ele sim toma decisões e posições de acordo com as nossas orações. Ah, mas Deus é onisciente. A onisciência de Deus, ela existe, mas é algo que Deus já sabe, mas que não afasta as nossas ações. Deus, que é onisciente, é soberano, ele sim sabe de tudo, porque isso faz parte dos atributos dele. Mas nós devemos agir, porque nós não sabemos o que Deus sabe. Deus sabe o que nós queremos, mas nós não sabemos o que Deus sabe. Então nós precisamos orar. A oração, e muitas vezes direcionada àquilo que nós buscamos, até que ela seja respondida, seja pelo sim ou pelo não, ela deve ser feita. Tanto é assim que Deus mexe na história, e Deus responde orações, e Deus intervém na história, que quando Judas chega com a guarda dos hebreus para prender Jesus, Pedro já lança a mão da espada. E o que é que Jesus fala para Pedro? Fala o seguinte: você acha que eu não posso pedir a meu pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Ou seja, Jesus está dizendo para Pedro: olha, Pedro, entenda bem, você não precisa interferir na história agora. Se eu quisesse, eu interferiria. Eu tô mandando você guardar a espada, porque quem vive pela espada morre pela espada. O que nós estamos vendo no mundo. O mundo entrou em tal estado de guerra e de líderes políticos que vivem pela espada, que uma série de acontecimentos de mortes estão ocorrendo. Então, o que acontece? Jesus fala para Pedro: Pedro, estou te mandando, guarda a espada, porque quem vive pela espada morre por ela. Se eu quisesse, eu pediria ao meu pai e ele interferiria imediatamente e mandaria 12 legiões de anjos para me salvar. Então, como é que nós vamos usar isso na prática? Bom, Deus conhece tudo, sabe tudo como vai acontecer, mas nós não sabemos. Então nós devemos agir. E Deus, ele é imutável. O caráter dele é o mesmo. Ele é bondoso, não há mal nenhum nele. Ele só quer abençoar, ele não quer amaldiçoar. Ele só quer fazer o bem, ele jamais faria o mal. Ele só busca o relacionamento com seus filhos e não o distanciamento. Então, se você está com alguma culpa, com algum medo, se você fez algo que não deveria fazer, e se você acredita que tudo está escrito, abandone tudo isso. Vá, se retire, entre no seu quarto, feche a porta, ore, peça perdão a Deus, faça o seu conserto, a sua reconciliação com ele, e imediatamente você sentirá o poder e o amor de um Deus que é imutável. Que ele abençoe a todos em nome de Jesus, com as ações na sua vida do Espírito Santo. Tchau.